Sansão, como figura, representa-nos o princípio do nazireado, a inteira separação para Deus, fonte de força nos combates contra os inimigos, considerados como inimigos que procuravam levantar cabeça no seio do povo de Deus, mesmo no seu território e no seu próprio coração. Os filisteus não constituíam flagelos, castigo enviados do exterior, habitavam no meio e habitavam no próprio território do povo de Israel, na terra prometida. Anteriormente, sem dúvida, outros povos deixados no interior de Canaã, pela infidelidade do povo, lhe tinham sido como um laço, levando os israelitas a efetuarem casamentos com idólatras e ao culto de falsos deuses, e o Senhor tinha-os entregado nas mãos dos seus inimigos. Mas agora aqueles que tinham sido deixados na terra conquistada posteriormente, pretendiam dominar sobre Israel. Portanto, aqui, o que pode dar a vitória e a paz aos herdeiros da promessa é a força que advém da separação de tudo o que concerne ao homem natural e a consagração completa a Deus, na medida em que ela é realizada. Este nazireado é o poder espiritual, ou antes, o que caracteriza quando os inimigos estão dentro do país. Porque Sansão julgou Israel durante o domínio dos filisteus, note o capítulo 15, versículo 20, depois Samuel, Saul e sobretudo Davi mudaram inteiramente aquele estado de coisa. Quando o poder do inimigo domina no país, só o nazireado pode dar a superioridade àquele que é fiel. É um segredo desconhecido dos mundanos. Cristo era um perfeito exemplo deste fato. O mal dominava no povo, o comportamento de Cristo era um comportamento à parte, separado do mal. Como Levi, em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 9, ele era do povo, mas não estava nele. Falando de Cristo, de Jesus, e como um exemplo em Levi, ele era do povo, mas não estava nele. Era nazireu, ou seja, separado. Ora, há uma distinção a fazer a tal respeito. Moralmente, Cristo era tão separado dos pecadores durante a sua vida sobre a terra como o é agora. Mas exteriormente estava entre eles, e como testemunha e expressão da graça, estava também no meio deles espiritualmente. Depois da sua ressurreição, o Senhor está completamente separado dos pecadores. O mundo não o vê e já o não verá, a não ser em juízo. É nesta posição e como tendo revestido esse caráter de inteira separação do mundo, que a Igreja, que os cristãos estão em relação com Cristo. Convém-nos um tal sumo sacerdote. É isto que diz a Bíblia. Em Hebreus, a Igreja guarda a sua força. Os verdadeiros cristãos guardam a sua força, enquanto se mantém neste estado de completa separação de que o mundo se não dá conta e na qual lhe é impossível participar. A alegria, a sociabilidade humanas não entram ali, porque ali se encontra a alegria divina e o poder do Espírito Santo. A vida do nosso adorável Salvador era uma vida séria, sempre séria, e em geral, muito justa. Não no seu interior, porque o seu coração era uma fonte jorrante de amor, mas por causa do mal que o apertava de todos os lados. Falo da sua vida neste mundo como homem e do seu coração, pelo que concerne aos outros. A sua morte levantava
as comportas para que esse amor transbordasse em pleno sobre os pobres pecadores. Todavia, fosse qual fosse o contínuo reconhecimento do Salvador, ele podia dizer acerca dos seus discípulos: digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. João capítulo 17, versículo 13. Era o melhor dos desejos, era a alegria divina, em lugar da alegria humana. Tempo viria em que estas duas alegrias serão reunidas, quando ele beber do fruto da vide novo com os seus no reino de seu Pai, todos seremos seu povo. Mas, por agora, isso não pode ser, porque o mal domina no mundo. Domina em Israel, onde a justiça devia ter estado, domina na cristandade, onde a santidade e a graça deveriam ser manifestadas em toda a sua beleza. Esta separação para Deus é, neste caso, o único meio de beneficiar da força de Deus, é a posição essencial da igreja. Se falhou, deixou de manifestar o caráter essencial do seu chefe, deixou de estar em relação com aquele que é separado dos pecadores e foi elevado mais alto que os céus, será apenas um falso testemunho. Uma prova entre os filisteus que Dagom é mais forte que Deus é apenas um prisioneiro cego, como aconteceu com Sansão. Todavia, é notável que sempre que o mundo, pelas suas seduções, se apodera daqueles que Deus separou para si, o juízo de Deus não se faz esperar, arrastando-o para a sua ruína. Tal foi Sara na casa de Faraó. Tal, neste caso, Sansão, cego e prisioneiro, nas mãos dos filisteus. Tal, de novo, Sara na casa de Abimeleque, embora Deus, por consideração pela integridade do coração de Abimeleque, apenas o tenha repreendido. O Nazireu representa, pois, Cristo tal como ele era neste mundo, de fato e por necessidade, e também tal como ele é agora, completamente e de pleno direito, assentado no céu à direita de Deus, escolhido ou escondido em Deus, onde a nossa vida está escondida com Ele. O Nazireu representa a Igreja ou um cristão individualmente considerado, na medida em que um e outro são separados do mundo e consagrados a Deus, guardando o segredo dessa separação. É a posição da Igreja, a única, reconhecida de Deus. A Igreja, estando unida a Cristo, separada dos pecadores e elevada mais alto do que os céus, não pode ser dele de outra maneira. Pode ser infiel a esta relação, mas é esta relação que foi colocada com Cristo. Não pode ser reconhecida noutra relação. Sansão representa também a tendência da Igreja e do cristão para sair desta posição, tendência que não produz sempre os seus maus frutos no mesmo grau, mas que arrasta a negligência prática e interior do nazireado, acarretando consigo a perda de toda a força quando se entrega ao mundo. Todavia, Deus pode ainda servir-se da Igreja, glorificar-se pelas assolações que ela provoca no território do inimigo, que devia ser dela, e até mesmo defendê-la do pecado a que conduz o plano inclinado e escorregadio onde ela se encontra. Mas a disposição que ali a conduziu tende a arrastá-la sempre para mais baixo.